30 de junho. Eu sou a verdade, o único que veio para libertá-lo. Quando o Espírito Santo controla sua mente e ações com mais intensidade, você se torna livre. E aos poucos vai se transformando na pessoa que eu criei para ser. Esse é um trabalho que realizo enquanto você se rende ao meu espírito. Posso fazer o meu melhor quando você se senta tranquilamente na minha presença, concentrando-se por completo em mim. Deixe que meus pensamentos se lancem livremente sobre sua consciência, estimulando a vida abundante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você me segue, guio-o por nossos caminhos, caminhos que você nunca imaginou. Não se preocupe com o que há na estrada à frente. Quero que você encontre segurança, reconhecendo a mim, aquele que morreu para libertá-lo. Vamos mentalizar a presença do Mestre Divino. Jesus querido, estamos aqui reunidos em teu nome mais uma vez. Agradecemos mais essa oportunidade. Agradecemos por tudo, pela saúde, a paz, o alimento, a família. Agradecemos também pela existência, pelas oportunidades que chegam a cada hora para trabalharmos o nosso interior. Pedimos o teu auxílio, Senhor. Somos tão pequeninos, tão desobedientes às leis. Precisamos desse auxílio para que possamos nos fortalecer e seguir firmes no caminho dessa luz divina. Abençoe-nos a todos nós, cada lar, cada ser da humanidade inteira. Pedimos que auxilie principalmente os mais necessitados. Queremos pedir nesse instante, Senhor, uma bênção para as pessoas que dirigem o nosso país, os governantes. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, envolve a tua luz divina, concedendo a paz, concedendo o equilíbrio. Abençoa cada um. Confio em ti, Mestre, entrego em suas mãos. Abençoe o nosso estudo, que possamos estar aprendendo um pouco mais para servir em teu nome. Fique conosco agora e em tudo sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Levanta o dedinho. A Lívia levantou, eu vi. Bom, vamos lá. É o capítulo 24, o primeiro item. Capítulo 24, primeiro item, candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Vamos lá. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Lucas capítulo 8, 16 e 17. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhe disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo, vendo não veem, escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: pois escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo,
que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, e seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, do 10 ao 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento, mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso, inconsideradamente, revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegamos a um certo grau de desenvolvimento. Os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Elas as mantêm em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas ocultam-nas a maior parte do tempo, ao vulgo com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou da sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia, e que o homem não pode ainda compreender, e o que o homem não pode ainda compreender na Terra, será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Bom, a gente volta e meia, né, para nesse texto, né? E ele fala muito sobre isso, né? Sobre esclarecimento, né? Ele fala sobre esclarecimento e fala também sobre o tempo de Deus, né? Em relação às coisas, né? As coisas não são no nosso tempo, é no tempo dele, né? A gente não controla isso. Por mais que a gente tenha de posse, né? A ciência, tudo, a filosofia, a sociologia, tudo isso, né, relacionado às ciências sociais, ciências biológicas, enfim, tudo é criação de Deus, tudo é lei divina. Então, tudo está sob o comando dele, né? A gente descobrir ou não, a gente dominar ou não, depende da fase que a gente vive, da evolução que a gente está passando, né? A gente sabe muito mais hoje do que sabia na época de Jesus. A gente sabe muito mais hoje do que sabia na época de Kardec, né? E a gente começa a perceber que
é engraçado, né? Tudo que nos é novo, primeiro causa um estranhamento, né? Da gente, até certo preconceito, né? Não porque somos pessoas más, mas acaba acontecendo, né? A gente acaba tendo aquele, né, aquele estranhamento, aquele, nossa, mas é isso mesmo e tal. E não é errado ter esse primeiro estranhamento. A gente só não pode deixar que isso impeça a gente de aprender mais. A gente só não pode deixar que isso crie um bloqueio na nossa mente, né? A mente humana é muito complexa. A gente pode aprender, nossa, muitas coisas e fica tudo na nossa mente meio que arquivado, né? No nosso HD, vamos assim dizer, né? Na linguagem dos computadores, fica tudo guardado. Então, a gente pode adquirir um conhecimento assim quase infinito, né? A gente ainda não tem nem noção da nossa capacidade, né? A gente usa muito pouco, eu acredito, né, da nossa capacidade, ainda vamos usar muito mais. Então, a gente não pode ficar se prendendo a crenças que vão limitar a gente não pode ficar se prendendo a religiosidades que não vão levar a gente para frente, né? Que não vão ajudar a gente em nada, e nem a preconceitos que podem prejudicar o nosso próximo, né? Só porque em algum aspecto, independente de qual, ele é diferente da gente. E essa candeia sobre o alqueire, né, ela me fala muito sobre isso, sobre a capacidade humana de ter esclarecimento, né? Se a gente não tem o esclarecimento, hoje em dia, no século XXI, diante de tudo que a gente vive, a era da computação e tal, tudo é muito rápido. Na maioria das vezes, tem as suas exceções, mas na maioria das vezes é porque a gente não quer, né? E a gente vê hoje em dia tantas pessoas que simplesmente preferem se fechar naquela verdade delas e brigar com o outro e não aceitar a crença do outro, independente do que for, religioso, não sei, político, social, enfim, em vários aspectos. Prefere não simplesmente não ouvir aquilo que o outro está falando e ficar naquela verdade dele, né? E com isso, o que a gente aprende, né? Se a gente tomar a nossa verdade como única, uma vida inteira, no final da vida, o que a gente vai ter aprendido, né? Só sobre a nossa verdade. A gente não precisa tomar a verdade dos outros como a nossa verdade, mas a gente tem que, pelo menos, compreender o que o outro está falando e respeitar, né? A partir do momento que a gente faz isso, a gente expande a nossa mente, né? A gente abre os nossos olhos. E é aí que vem quando Jesus fala, né? Eles tinham ouvidos, mas não quiseram ouvir. Eles tinham olhos, mas não quiseram enxergar, né? Então, a gente acaba sendo essas pessoas que eles falam aqui, né? Foi a profecia, agora eu estou vendo aqui, foi na profecia de Isaías, né? Que Jesus comentou que iria se cumprir, né? E a gente acaba sendo esse povo que simplesmente toma a sua verdade como a única e não tem os olhos de ver e não tem os ouvidos de ouvir, sendo que hoje em dia não cabe mais isso, né? Hoje em dia temos que ser abertos para qualquer tipo de informação que a gente recebe, para qualquer tipo de conhecimento que a gente recebe, né? Para tentarmos entender o que está acontecendo, também para respeitar o próximo, né? A gente tem que pelo menos tentar entender o que está passando na cabeça dessa pessoa que está perto da gente. Isso também é uma forma de caridade, porque a partir do momento que você entende aquilo que o outro está passando, né, você começa a ter empatia pelaquela pessoa, você começa a ter até certo carinho e respeito pela luta também daquela pessoa, né? Tem aquela frase que tem muito na internet, né?
a dor que não dói em mim é só mimimi, né? A dor que dói só no outro, né, não dói em mim, é só mimimi para mim. E a gente sabe que isso, infelizmente, hoje em dia é muita verdade, né? Às vezes a pessoa está lutando pela representatividade dela, lutando pelo espaço dela na sociedade, por N fatores, né? E como eu não me encaixo nesse grupo, talvez por ser privilegiado de alguma forma, não sei. Eu simplesmente não ligo para aquilo que a pessoa está falando, eu não ligo para a luta dela. E isso é falta de empatia e é falta de caridade, né? Por mais que a gente não se encaixe no grupo tal, de tal pessoa, a gente tem que tentar ouvir e tentar entender o que aquela pessoa está querendo falar, né? Isso também é botar a candeia sob o alqueire, é trazer essa luz para a nossa vida, é trazer também, eu diria até amor para a nossa vida, que quando a gente escuta mais os outros, quando a gente adquire conhecimento, a gente também está trazendo amor para a nossa vida, que a gente está aprendendo a viver em comunidade, a gente está aprendendo a viver com o outro e não só na nossa bolhazinha, na nossa ilhazinha, onde eu fico isolada, confortável com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito, e simplesmente excluo o que outras pessoas estão pensando e estão falando. Então, Jesus ele fala muito disso, de esclarecimento, né? E o esclarecimento vem de acordo com cada era, com cada tempo, né? Quando chegaram quando chegaram no século XIX com as manifestações, né, espíritas e tal, o primeiro momento foi até Kardec. Hoje ele é o codificador da doutrina, né, o decodificador, e no primeiro momento ele teve o estranhamento dele, ele teve o, nossa, mas o que é isso? Isso é charlatanismo, não vou acreditar nisso. Mas ele foi humilde, ele parou e falou, não, vamos entender o que está acontecendo, né? E está aí, a gente tem aí os 5 livros, né? Que ele parou e o resto da vida dele todo foi dedicado exclusivamente só a isso, porque ele parou e ouviu, ele parou e estudou, parou e tentou entender o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que antes da gente julgar qualquer coisa ou apontar o dedo para alguém, a gente tem que parar, né? E tentar ouvir o que aquela pessoa está falando, pelo que aquela pessoa está lutando e trazer esse esclarecimento para a nossa vida. Vai fazer bem para a gente e vai fazer bem para o outro também, né? Porque a gente vai começar a lidar com os outros com mais respeito, com mais empatia, que a gente vem falando muito essa palavra, né? Mas tem que também praticar muito essa palavra. E eu digo também para mim, com certeza. Não só para vocês, eu falo para mim. A gente tem que praticar essa empatia, que com certeza a gente vai estar praticando a caridade. E com isso a gente vai estar crescendo também, né? Na nossa evolução, porque a gente vai estar aprendendo, né? Não vai estar vivendo só na nossa bolha. Então, acho que era isso que eu queria falar. Maravilha. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Ninguém? Quer falar, Nani? Eu acho que, antes de tudo, quando a gente fala de não colocar a candeia embaixo do alqueire, a gente precisa saber que toda vez que a gente quiser falar sobre algum assunto, a gente precisa, pelo menos, saber do que se trata, né? A gente precisa, pelo menos, se informar, conhecer, mesmo que seja para ir contra. Eu não posso ir contra uma ideia se eu não conheço, né? Porque tem gente que é assim, fulano lança uma ideia, eu não gosto de fulano, então vou contra a ideia. Não, se eu estou contra a ideia, eu tenho que saber do que se trata aquilo, né? Eu sou contra fulano, mas essa ideia dele
é uma ideia que me agrada, é positiva, eu apoiaria, não ele, mas a ideia. Então, a gente precisa do conhecimento para fazer propaganda e para ir contra, né? E toda vez que a gente conhece mais alguma coisa, com certeza, o nosso ponto de vista muda, né? Porque nós aprofundamos, nós ampliamos o nosso conhecimento e toda vez que nós adicionamos conhecimento, a gente já saiu do ponto onde estávamos. Então, a gente já mudou. Mesmo que seja para ir contra, volto a dizer. E é muito legal quando a gente admite isso. Eu conheci tal ideia, no início eu era contra, mas depois que eu soube do que se tratava, eu achei bacana. Então, é muito interessante quando a gente tem a humildade de admitir que mudou de ponto de vista e mais ainda porque a gente sabe que o conhecimento é para ser espalhado. O que adianta eu saber sobre um determinado assunto e ele vai morrer comigo, né? Ele não vai crescer, eu não vou dar chance de crescer também através dele. Então, que a gente não perca a oportunidade, pelo menos pesquisar um pouquinho, se inteirar do que é. E quando a gente fala do espiritismo, que delícia, né? Saber que Kardec também, lá no início, teve as dúvidas dele. Quantas vezes nós também temos dúvidas em determinados assuntos, e é uma coisa que a gente torce o nariz. Não, eu vou ver isso aqui para ver no que dá. E, de repente, a gente está encantado pelo assunto, seja relativo ao espiritismo ou em relação a qualquer coisa da nossa vida. É sinal que nós estamos crescendo, né? Isso nos fala também que estamos evoluindo, estamos nos posicionando frente à vida. Como a Lívia disse, a gente não pode ficar omisso, né? A gente não pode se esconder, a gente não pode esconder os nossos conhecimentos, devemos sempre emitir nossas opiniões, com cuidado, desculpa, com cuidado com a forma com que falamos, mas que a gente não se omita, né? Nem minta. Se precisarmos usar palavras para ser mais sutis, que a gente use, sempre com cuidado, mas que a gente não se omita e leve a informação para frente. Às vezes, uma informação que a gente tem acha que não vai ser significativa, ela é de extrema importância na vida de alguém. Às vezes é o que falta para aquela pessoa fechar um ciclo. Então, que a gente se posicione, que a gente aprenda cada dia mais, que a gente evolua, porque estamos aqui para isso. E aí, se a gente não fizer o que nos cabe, a gente não está vivendo inteiramente, não está exercendo o nosso papel por inteiro. Que maravilha! Quem mais gostaria de falar do nosso estudo? A Lívia? Não, então, a Dani foi falando, né? E eu lembrei que no último dia 28, né? 28 de junho, foi comemorado, né? Todo ano, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E eu lembro que o meu esposo perguntou, né? Por que, né? Se comemorava nesse dia e tal, perguntou para mim. E eu comentei, né, que nesse dia tinha tido, eu não lembro de data, eu sou muito ruim com data. Eu falei que tinha tido, né, pessoas que foram às ruas e tal, e teve polícia, tudo, em relação, foi nesse dia para defender, né, os seus direitos e tal. Então, se comemora o mês de junho todo, assim como a gente tem o Setembro Amarelo também do suicídio e depressão. Então, são coisas que não faz, por exemplo, eu não sou desse grupo, né? Mas eu procuro entender, né? Óbvio, né? O respeito em primeiro lugar, e eu procuro entender, né? O que está acontecendo para a gente não chegar perto e falar alguma besteira ou simplesmente ser preconceituoso porque não tem a informação nas mãos,
sendo que hoje em dia a gente tem a informação nas mãos porque tem a internet. Então, é importante, né, se a gente não souber, perguntar para alguém que sabe, ou pesquisar mesmo na internet, mas por que isso? Por que aquilo? Né? Isso também, foi como eu falei, é uma forma de sentir, né, esse carinho pelo outro, esse respeito, né, de é por isso que acontece todo ano essa comemoração e tal, enfim, entre outras. Então é sempre bom a gente tentar entender, né, a posição do outro, até a dor do outro também, a gente tem que sempre tentar entender. Perfeito também. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, bastante tempo atrás, né? E Acho diga-se que... de passagem. Fala, Nani. Não, eu já falei que eu tinha que falar, era do programa que foi assistido, que foi transmitido, que foi muito bonito, falando sobre quase um alfabeto todo, né? Agora de variedade, que antes a gente não sabia que existia, né? Já existia e não era tão evidente, né? Agora, LGBTQIA+, nossa, é muita coisa para a gente aprender. Vocês estão me ouvindo? Acho que está travando para pouco, né? Um tempo atrás, acho que mais ou menos em 2016, eu comecei a estudar o espiritismo, comecei a me interessar, comprei uns livros e tal. Aí eu comprei até esse livrinho aqui, ele é bem antigo, né? O Evangelho. E na época eu ainda estava casada. Quando eu cheguei em casa com esse livro, o meu ex-marido, ele... Eu não quero isso aqui dentro de casa. Aí eu falei assim, olha só, isso é ignorância. Quando você não conhece e você critica, ué, abre. Começa a ler. O que você achar de errado, aí você me diz. Aí ele começou, aí ele abriu. Aí ele começou, aí ele virava. Aí ele fechou. Nunca mais falou nada. Por quê? Porque é ignorância. A pessoa não conhece, não estuda e quer falar mal. E aí depois ele pegou, sempre ele usava essa frase, né? Acho que foi um ensinamento para ele. Ele, não, porque a pessoa tem que conhecer antes de falar mal ou falar bem. Ele sempre, qualquer coisa, ele metia isso. Porque a pessoa não pode ser ignorante. Aí quando vocês falaram disso, eu lembrei. Paulo me chama de Kardecina, é carinhoso. Gente, nosso tempo está acabando. Não sei se vocês querem falar mais. Alguém quer falar mais? Acho que não. Eu vou chamar a Nani. Nani, você cantou uma musiquinha pra gente? Sim. É lindinho mesmo, Lívia. Gostei. Que a gente permita-se, né, se transformar através das informações. Muitas vezes, como a Lívia falou, não é que seja, não que faça parte diretamente, às vezes, da nossa vida, mas é sempre bom a gente se informar, saber o que está acontecendo ao nosso redor, até porque, de repente, se chega na nossa vida, na nossa casa, algo parecido, a gente já tem uma opinião, né? Pelo menos a primeira opinião, e de preferência sem preconceito, com muito respeito a todos. Que o conhecimento nos invada, que a melhora espiritual, a melhora moral faça parte de nós, que estamos nessa busca. Precisamos tanto, né? Que a gente seja tocada pelo amor de Deus, porque Ele nos conhece melhor do que todo mundo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, oh, como farol que brilha à noite com
Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado, água minha vida, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Te entrego a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E que possamos ser usada por Deus para que levemos a todos aqueles que chegam a nós um pouco de amor, um pouco de respeito, um pouco de informação. Que sejamos elementos de transformação, que possamos dar um toque de amor, uma chamada, um conhecimento diferente a alguém, que possamos levar algo que o outro ainda não conhece e que revelemos, para que assim ele tenha uma vida mais próspera, mais perto de Deus. Obrigada, Senhor, por esse maravilhoso encontro, tantos aprendizados que temos aqui, e dia a dia nós seguimos agradecendo, orando, vigiando, estudando e nos instruindo. Muito obrigada por fluidificar as nossas águas e pelo remédio tão necessário que colocas nelas. Muito obrigada pela nossa vida, por mais esse dia. Que sejamos sempre instrumentos teus de transformação na Terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Nani. Vamos fazer a nossa foto. Chama as crianças. 1, 2, 3 e sorrindo. Oi, Heitor. Um beijo para você. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Vai, Tchau. fala. Oi, tia Suzana. Oi, tia Suzana. Oi, tia Oi, Silvia. Heitor. Oi, todo meu mundo. lindo. Oi, todo mundo. Oi, amor.